primeira fase da reforma tributária está relacionada aos impostos sobre consumo. O produto interno bruto do país é de 10 trilhões de reais. 34% equivale à carga de impostos e desse total, 14% são impostos sobre consumo. Mudanças no sistema sobre uma grande parcela dos impostos do país que foram aprovadas na Câmara dos Deputados no dia 7 de julho. Porque nós temos ainda todo um processo de leis complementares que vão definir as chamadas alíquotas do imposto final para cada família, para cada segmento. Outro ponto importante é que essa reforma, na sua primeira fase, que é sobre o consumo, ela vai simplificar o imposto, ou seja, você vai poder ter na sua fatura de pagamento de bens e serviços quanto está pagando de imposto, que é positivo, isso representa mais transparência e vai acabar principalmente com a guerra fiscal, que era a briga entre estados por ter o tributo, e mais ainda, é muito provável que reduza a sonegação para o consumidor, daquele que tenta burlar o fisco, gerando no futuro queda real de preços em função dessa nova modalidade. O tema, apesar de ser relevante para a população, poucos entendem o que a reforma realmente significa. A senhora faz ideia do que é a reforma? Não sei nem o que significa. Não, até que eu não prestei muita atenção nisso, mas coisa boa não é. Né? Sinceramente, eu não acredito que vai ter uma redução de imposto. Porque são muitos tributos e tem empresários, tem pessoas físicas que nem conhecem tributos. Então a simplificação vem para isso, né? Para facilitar o entendimento e também o processo, né? De encaminhamento dos recursos do governo e do governo para o povo. Para a gente tá bom no caso, estar reformando as coisas, está precisando, está necessitando mesmo de uma reforma para a gente mesmo, entendeu? E se tiver melhoras, tá ótimo. A reforma tributária tornará 5 tributos extintos: Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Programa de Integração Social, o PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, CONFINS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e Imposto sobre Serviços, o ISS. Com a reforma, no lugar do IPI, PIS e COFINS, o Brasil terá a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, em que a União define a alíquota. No lugar do ICMS e ISS, o país terá o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, arrecadados por estados e municípios. O texto da PEC 45, aprovado pela Câmara dos Deputados, traz significativa melhora para o nosso sistema tributário. A primeira delas é a simplificação. A gente passa a ter um IVA dual, ou seja, um tributo federal e um estadual, em substituição ao IPI, ao ICMS, ao ISS, ao PIS e à COFINS. Além disso, o texto traz a isonomia entre os setores. Hoje, a indústria carrega uma carga tributária muito maior do que setores como o serviço, o comércio e o agronegócio. Então, a partir da aprovação, passa a ter uma alíquota única para todos os bens e serviços, salvo algumas exceções. A principal melhoria do novo texto para o sistema tributário, sem sombra de dúvida, é a garantia da não cumulatividade. Então, a partir da aprovação desse texto, as empresas passam a ter crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que a empresa adquire de bens ou serviço, ou até mesmo direito para a sua atividade, ela passa a ter direito ao crédito e desconto do imposto devido. Especialistas preveem um período de 7 anos de ajustes para que as mudanças da reforma sejam sentidas completamente na prática e avaliam que, especificamente para o estado do Rio, ocorra um aumento na arrecadação, compartilhada por todos os municípios. Para o estado do Rio de Janeiro vai haver um acréscimo de receita de cerca de 6 bilhões de reais por ano, quando tiver completado os 7 anos da transição desta reforma. E para os municípios que são sócios do Estado, porque ficam com 25%, isso também vai representar maior acréscimo de receita fiscal e um orçamento mais equilibrado. Serviços como plano de saúde, escolas particulares, bens agrícolas e alguns outros vão ter claramente uma redução expressiva na sua alíquota final de imposto, o que é bom para o consumidor final.
Já outros setores que nem pagavam impostos, como é o caso do IPVA sobre lanchas, sobre helicópteros e aviões, isso vai passar a surgir, dando um maior equilíbrio e fazendo com que famílias com maior poder de compra paguem o imposto devido. Mas o texto encampado pelo governo Lula e apressado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, também apresenta pontos preocupantes, na visão de algumas autoridades e especialistas. A primeira delas é porque, no final das contas, com a aprovação do texto de última hora, foram incluídas diversas exceções à regra. E quanto maior o número de exceções, maior tende a ser a carga tributária para aqueles que estão fora da regra. Então, o nosso primeiro pedido ao Senado, e o que a gente espera do Senado Federal, é que se debruce sobre os números e verifique qual de fato vai ser a alíquota com um número excessivo de setores que ficaram fora da alíquota padrão. Além disso, causa uma certa preocupação o disposto no artigo 20 do texto aprovado, que permite que os estados instituam uma contribuição estadual, tributo novo, cumulativo e absolutamente fora da sistemática prevista na própria PEC.